Olá pessoal, bem-vindos ao On The Rocks, um podcast dedicado ao montanhismo e à escalada. Eu sou Eliseu Frechu e nesse episódio eu converso com a atleta esportiva Bianca Castro, ela que faz parte da seleção brasileira e foi uma das meninas a mandar pela primeira vez o 10º grau. Bianca, muito obrigado por ter aceitado participar do On The Rocks. O pessoal aqui da escalada esportiva, principalmente, tem muita curiosidade de saber, sobre você, sobre seus feitos, sobre o que fez você mudar para a Itália. Então, poxa, muito obrigado pela disponibilidade em estar conversando com a gente hoje e falar um pouquinho da sua história para a galera do Brasil e quem mais acessar o podcast na gringa. Muito obrigado, Bianca. Tá bom. Bom, primeiro, obrigada aí pelo convite, parabéns pelo podcast, por todo o trabalho que você tem feito em divulgação da escalada e pelo desenvolvimento na escalada do Brasil. Bianca, eu queria que a gente começasse, para quem não te conhece, primeiro você falando um pouquinho da sua história, como que você começou a escalar, você é do Rio de Janeiro, tá, tudo isso, vamos lá. E como que você foi parar aí na Itália? Eu sou carioca, tenho 31 anos, escalo desde os 10, né? Comecei em 98. Meio que, bom, o marco do meu início da escalada foi que eu estava andando no centro do Rio, vi um muro de escalada numa academia que hoje nem existe mais e quis começar. Mas acho que já era um instinto bem natural, assim, porque desde pequena eu subia em tudo quanto era grade de prédio, ficava subindo e descendo, então foi uma coisa bem natural. E o meu pai também, ele escalou antes de eu nascer, com a ex-mulher dele. Então, tinha em casa alguns equipamentos antigos, um pedaço de corda velha, um baudrier, acho que da década de 70. Então, eu já tive algum contato assim com os equipamentos, os mosquetões super antigos. Mas começar a escalar mesmo foi com 10 anos, nessa academia que tinha lá no Rio. E logo em seguida eu comecei a frequentar o CEB, que é um centro excursionista bem tradicional do Rio. Ali tive um pouco de contato com o montanhismo. Tinha outras crianças que escalavam, lá na sede do clube tinha um murinho, então acho que o meu desenvolvimento assim, inicial foi lá. Eu me mudei para a Itália em 2016. A ideia inicial era ficar rodando aqui pela Europa, escalando. Mas quando eu me mudei, eu não estava escalando, porque eu tive zika e chikungunya, que foi uma época que estava com essa epidemia lá no Rio. Então, eu e meu marido, a gente acabou se assentando aqui na Itália, que ele é descendente de italiano também, e eu precisava do visto para ficar aqui na Europa. Ele arranjou um emprego, a gente arranjou uma casa, a gente mora em Arco, que é uma cidade que não falta nada de escalada, é muito boa. Então, a gente já está aqui há 4 anos. Bianca, olha só, eu já conheço muito escalador do Rio, esportivos, Pita, a Mônica, e conversando com eles, assim, com a galera que escala forte esportivo, né? Meio unânime a ideia de que o Rio não é um lugar muito propício para escalada esportiva, né? Tá cheio de pedra, mas para escalada esportiva, cara, tem muito poucos lugares. Então isso dá uma travancada se você escolher a escalada esportiva como a sua modalidade principal esportiva, eu acho que fica meio limitado o Rio de Janeiro, né? E dificilmente as pessoas acho que começam a escalar esportivo no Rio, né? Sempre começa a fazer mais um pouco de parede e tal. Como que foi esse seu início? Você começou a fazer parede e foi para esportivo ou já começou na esportiva? Não, foi assim mesmo. Com a maioria eu comecei fazendo montanha lá no Rio, mas também como eu era muito pequena, não é que eu tenha feito tantas paredes, né? Eu escalava mais no murinho do CB, aí já comecei a participar de competição, acho que em 99, era bem pequeno. O CB fez alguns anos de campeonato infantil, e depois o carioca, então a minha passada pelo montanhismo foi muito curta, foi bem breve. E aí logo já comecei a me dedicar um pouco mais à competição,
E quando eu comecei a ter um pouco mais de autonomia, de andar de ônibus, que no Rio é um pouco, dá um pouco medo para os pais deixar você livre assim. Então, com uns 14, 15 anos, eu comecei a fazer boulder na Urca, então era uma coisa muito prática. Eu tinha um crashzinho, na época eu tinha o apoio da Equinox. Então, eu tive um dos primeiros crashes do Brasil, eu ia lá na Urca fazer boulder. E aí depois, sempre com amigos mais velhos, eu frequentei bastante o campo escola, mas era aquilo, né? É uma coisa, é difícil de você evoluir, porque você no Rio tem uma via de 7C, uma via de 8A, uma via de 8B ali, então praticamente você faz aquele grau, trabalha para fazer aquele grau, aí só tem aquela via, já passa para a próxima via, trabalha para mandar um 8A, já passa para o 8B. O que aqui fora é muito diferente, né? Como eu te disse, quando eu me mudei para Arco, eu não estava escalando. E quando eu voltei a escalar, eu tinha, numa falésia perto de casa que eu ia de bicicleta, eu tinha, sei lá, 30 vias até 7A brasileiro, 7B. Então, você consegue evoluir bastante aqui. Não era que eram vias banais, né? Porque aqui Arco, nessa falésia, que é uma das mais tradicionais daqui, ela é famosa por ser um grau duro, então não era que era uma via super simples, então eram 5, 6, 7A, assim, super legais, super desafiadores. Mas no Rio de Janeiro a gente tem essa dificuldade, né, de apanhar muito para conseguir evoluir. Então eu ficava, na verdade, treinava no muro, e aí ia para a rocha, malhava aquela mesma via, conseguia fazer, malhava a próxima. E a alternativa que eu tive foi, acho que 17 anos, que foi 16 anos, foi a primeira vez que eu fui na Serra do Cipó. E aí também se abre assim um mundo, né? Tem um monte de via. Eu passei um carnaval lá. E depois, acho que em 2007 ou 2008 eu conheci São Bento, então também era assim muita variedade, né? Que no Rio a gente fica um pouco limitado por causa da dificuldade das falésias. Mas eu sei que antes mesmo de eu me mudar para cá, em Jacarepaguá, a Flavinha estava desenvolvendo uma falésia lá que tinha umas vias um pouco mais fáceis, mas era bem longe da minha casa e também naquela época eu já conseguia trabalhar, evoluir mais nas vias mais difíceis da Floresta e da Barrinha. Mas antes de mudar para a Itália, você já tinha mandado umas vias, de alto grau aqui no Brasil, né? Bem, vamos falar um pouquinho disso, dessa retrospectiva de quando que você começou a entrar nessa fase, hard, né, difícil. Você treinava, você não treinava? Quais que foram as vias? Qual que foi a sua preparação para elas? Eu sempre gostei muito de treinar, né? Acho que com 15 anos eu comecei a frequentar a Limite Vertical, que é um muro de escalada que já funciona há bastante tempo e por anos foi o único muro que a gente tinha acesso fácil lá no Rio. E eu sempre gostei de treinar. Primeiro eu treinei com o Barão lá, bem, com 15, 14, 15 anos, para as competições que tinham em 2003, 2004. Só que quando eu estava no segundo ano do colégio, eu machuquei o dedo, parei de escalar, e no ano seguinte era vestibular, então não voltei a escalar. Entrei na faculdade, cursei Direito, né, que era um curso relativamente puxado, só que eu tinha uma mentalidade bem negativa, eu acho, para voltar a escalar, porque como eu já tinha atingido um certo grau de dificuldade, ter a humildade de ter que começar lá de baixo, como a gente conversou aqui, no Rio não tem muita via fácil, então você tem que, na verdade, ir para o muro, treinar para conseguir entrar no 7C, por exemplo. Eu não tive essa maturidade de aceitar o passo para trás que eu tinha que dar para conseguir voltar a escalar. Até que em 2010 eu decidi que eu ia voltar a qualquer custo e fui dando passinho por passinho, devagar, evoluindo. Eu acho que lá para 2012, eu fiz o meu primeiro 9B, 2013, 9C, e aí comecei a mandar alguns décimos graus, até que acho que em 2014 eu fiz a Lágrimas de Sangue, que é um 10B. E nessa época eu treinava, eu era sempre muito curiosa, então eu pesquisava bastante, mas era tudo da minha cabeça, né? E também, ao mesmo tempo, nessa mesma linha, em 2014, eu treinei e fui
campeã brasileira de dificuldade pela primeira vez. Então, acho que o meu grande crescimento foi lá para 2013 e 2014, né? Com a cadena da Heróis da Resistência, Filezão, outros 10º graus no Rio e no Cipó, e a Lágrimas de Sangue na Barrinha, logo em seguida, o brasileiro. Então, acho que 2014 foi um ano muito crescente. Mas o grau é um assunto assim, muito delicado. Muita gente acha que é vaidade, mas você tem que ter humildade, né? Sempre, especialmente quando você para de escalar né, a escalada é sincera, né? Você para de escalar um pouco, a sua performance já cai bastante. Mas você tem que... Eu vejo o grau, né? Eu falo bastante de grau porque eu vejo como uma métrica, né? Não deixa de ser uma métrica. Se você está escalando bem, se sente bem e consegue mandar um grau difícil, quer dizer que você está evoluindo. Então, mal ou bem é uma forma de medir o quanto você está evoluindo. Ô, Bianca, é lógico que a gente, por melhor que a gente esteja numa situação, a gente sempre imagina um mundo melhor, né? Tá, no Rio, o que eu sinto é que, quer dizer, a galera do mercado, que seja da montanha, que seja da esportiva e tal, fala, poxa, é uma cidade para ter muito mais escalador, está muito mais desenvolvido, mas realmente, competir montanha com mar é difícil. Lógico, cara, aquele monte de mar, praia, vai para a praia em vez de suar na montanha. Daí tem um outro aspecto ainda, que é realmente, para você fazer o grau difícil, a dificuldade, você tem que treinar. Entre rocha e muro, rocha é muito mais atrativo. E o Rio de Janeiro não é uma cidade que historicamente teve muitos muros de escalada, como São Paulo, como Curitiba. Você treinou para essas vias? Treinou muro? Como que você treinou? Eu só treinei muro. Eu recebia um apelido chamado de bibiônica, porque eu conseguia fazer as vias rapidamente. Mas justamente porque eu nunca gostei muito, talvez por isso que eu não gosto tanto de fazer boulder, é que eu não gosto de ficar repetindo a mesma coisa ali na rocha várias vezes. Eu prefiro voltar, dar um passo para trás e no muro treinar, e quando chegar na rocha já estar preparada para conseguir mandar as vias com mais velocidade, em menos tempo, né? Então eu tive esse apelido, porque eu sempre fui muito, acho que naquela época era infelizmente com uma base errada, mas eu sempre fui muito dedicada. E digo com uma base errada porque eu não tinha acompanhamento de nenhum profissional de educação física, era tudo na minha cabeça e acabei fazendo muita besteira, me machuquei várias vezes, tive lesão. Até que em 2018, no início de 2018, eu comecei a trabalhar com o Arthur, né? Arthur Gaspari, que é conhecido por todo mundo como Chitão, que ele estava começando a trabalhar na BE como analista de desempenho, e a gente é amigo de longa data, já dividiu casinha em São Bento. E aí a gente combinou dele ser meu treinador. Mas naquela época, né, assim como eu parei de escalar quando eu não estava escalando quando eu vim para a Itália, em 2018 eu também não estava escalando. Foi um processo bem delicado, né? Que no final de 2014, né, logo depois que eu ganhei o meu primeiro brasileiro e mandei o 10B, eu comecei a perceber que eu precisava perder peso para escalar melhor. Eu tinha na minha cabeça que eu tinha que ser mais leve para escalar melhor. Então eu entrei em contato com uma nutricionista esportiva do Rio, ela me passou uma dieta e que naquela época estava iniciando a moda das dietas low carb, né, de baixo carboidrato. Então eu comecei a fazer uma dieta de baixo carboidrato. E o meu objetivo era simplesmente perder peso. Podia ser massa muscular, gordura, não interessava. Se eu estivesse pesando menos, era o que importava. Só que, ao mesmo tempo que eu não estava comendo quase carboidrato, em geral eu não estava comendo quase caloria. Então, que foi no final de 2014, no mês de 2015, eu tive um primeiro, entre aspas, colapso por causa da alimentação. Eu fiquei praticamente 3 meses entrando e saindo de virose, me sentindo mal, não conseguindo escalar, não conseguindo treinar.
Eu estava pesando por volta de acho que 51, 52 quilos. E aí fiz o primeiro 11A, desculpa, o primeiro V11 feminino, no início de 2015, lá na Urca. E foi assim, em meia hora, foi muito inesperado e eu estava me sentindo muito bem, estava leve. Mandei 9C super rápido no Cipó e no Rio, e também mandei 10A super rápido, 2 eu acho, no Rio. Então, eu tinha na minha cabeça que ser leve, eu estava me sentindo super leve, forte, era o que eu precisava ser. Mas tive, no meio de 2015, esse colapso que eu te contei. E aí voltei a me alimentar normalmente, né? Mas sempre que precisava perder peso, eu cortava, perdi um peso, por exemplo, para a competição, para o Brasileiro de 2015, consegui ganhar de novo. Então, para mim, parecia que aquilo era o caminho. Até que quando eu me mudei para cá, eu tive mais contato com o Cezinha, né? Que mora aqui também em Arco, que além de ser um super atleta escalador, ele é nutricionista, e ele me mostrou que carboidrato era importante, que era importante para performance, para recuperação muscular, que dava para emagrecer comendo carboidrato. Então, eu aprendi que comer carboidrato não era ruim. Só que eu ainda não tinha realizado que eu precisava comer mais. Não adiantava comer só mais carboidrato, mas continuar, no geral, estar comendo pouca caloria. Então, isso foi em 2017 que eu comecei a me preparar para o Brasileiro, né? Que eu fui, acho que foi a primeira vez que eu fui para o Brasil, depois que eu me mudei em 2016. Em 2017, no final do ano, eu fui participar do Brasileiro de Vinho. Super pouco em geral, treinando muito, e comecei a sentir dor no cotovelo. Eu acho que, às vezes, a dedicação ela pode ter um caminho um pouco complicado, porque eu achava que se eu não seguisse exatamente o que eu tinha planejado, eu não ia estar preparada, ainda mais por assim, com parâmetro de como estava o meu nível em comparação com as outras escaladoras. Em 2017 ganhei o campeonato, mas não tive assim, eu tive zero sensação de prazer de ter ganhado aquele campeonato. Foi muito frustrante, porque eu ganhei, mas não fiquei feliz, não fiquei realizada, estava com os dois cotovelos arrebentados. Tanto que antes mesmo de voltar para a Itália, eu não conseguia mais escalar, tive que parar de escalar porque estava insuportável. Aí eu acabei vendo que eu estava com epicondilite nos dois cotovelos, o nervo ulnar, né, que é o que passa aqui no local da epicondilite medial, ele estava comprimido, e tive que parar de escalar. E aí, nesse meio tempo, com a entrada da escalada nas Olimpíadas, a ABS se desenvolvendo mais, teve a primeira convocação, eu fui chamada por causa dos últimos resultados, mesmo sem estar escalando, e consegui conversar com o Malcolm, que era o médico que estava assessorando a seleção naquela época. E na nossa conversa, ele me diagnosticou com RED-S, que é que ela antigamente era conhecido como Síndrome da Mulher Atleta, mas que eles alteraram o nome porque também pode ocorrer em homem, e que é basicamente uma condição que o atleta pode chegar por causa de muito treino, pouca ingestão de caloria, né, de alimento, e pouco descanso. E aí isso acaba deixando o nosso corpo com pouca energia disponível para se recuperar. E essa síndrome, hoje ela está sendo mais discutida, né? Mas ela causa severas alterações hormonais, pode causar osteoporose, faz a mulher parar de menstruar e o corpo fica mais sensível, pode dar depressão, irritabilidade, e o corpo fica mais sensível e você acaba ficando mais propício de lesão. Então, segundo o Dr. Malcolm, as lesões que eu tava era por causa do RED-S. Então, tive que parar de escalar em 2017, passei o ano de 2018 inteiro, agora já assessorada pelo Chitão e também com o acompanhamento da Manuela, que é a fisioterapeuta da seleção, eu passei um ano me recuperando. E como é que se recupera do RED-S, né? Simplesmente comendo mais e descansando mais. E gastando menos, né? Como eu não estava treinando, então essa parte do gasto calórico eu consegui dar
dar uma equilibrada. Até o Comitê Olímpico Internacional, ele divulgou um artigo em 2018 atualizando sobre o que é o RED-S para chamar a atenção dos atletas, né? Porque esportes que o peso é importante, né? Que tem que bater peso ou que o peso é uma determinante, eles verificaram que tinha bastante caso de atletas com essa síndrome e que ela tem consequências que podem ficar para sempre, por exemplo, a osteoporose. E aí, nesse paper, o COI ele apresenta bem o que é RES, o que pode fazer para prevenir e como é que se trata. E para prevenir, é importante que o atleta e que o treinador ele verifique como é que está a disponibilidade de energia do atleta, né? Se está ingerindo bastante caloria em comparação com quanto está gastando. É muito comum que esteja associado com um transtorno alimentar. Nas mulheres, um sintoma que é bem comum é a disfunção menstrual e também pode fazer exame para ver como é que está a massa óssea. Então, eu fiz esses exames, né, quando eu fui para o Brasil a última vez. Felizmente está tudo bem, fiz um monte de exame hormonal, exame de densitometria óssea e está tudo bem. Mas foi um período muito difícil, 2018, porque eu tive que botar na minha cabeça que eu precisava comer mais. E isso era difícil tanto fisicamente, porque eu não estava acostumada a comer tanta comida, quanto psicologicamente, porque eu achava que comendo mais eu ia engordar. Então, eu acabei comprando um relógio daqueles que mede a caloria, eu pesava todos os alimentos, e aí via que eu podia comer mais e que, teoricamente, eu não ia engordar. Eu acabei ganhando um pouco de peso, mas acho que bastante relacionado ao ganho de massa também. E, no fim, eu tenho que me adaptar, né? Aceitar que eu não sou a escaladora mais leve e tenho que escalar com o corpo que eu tenho. Então, eu foco bastante em ganho de força, resistência, muita dedicação no treino, mas e também é importante não deixar me abalar com peso. Então, hoje eu não me peso mais, para não ter esse problema. E esse assunto, desculpa. Caramba, que história! Então, é uma história importante, porque a gente tem alguns casos no Brasil de alguns escaladores, mas é um assunto que eu tenho certeza que tem bastante escalador com essa síndrome ou com distúrbios alimentares, mas que não é uma coisa muito falada, porque a gente tem muito na cabeça que para escalar você tem que ser leve. Quanto mais leve, melhor. E era isso que eu tinha na minha cabeça. Mas a gente tem até alguns exemplos de escaladores internacionais famosos que foram a público para falar sobre distúrbio alimentar, alguns americanos, né? Recentemente teve a Emily Harrington, o Kyle Leitner, a Angie Payne, que já tinha falado há uns anos atrás, e 2 casos de escaladoras mais antigas, que é a Kate Brown, que teve um distúrbio seríssimo, e a Beth Roden também, que hoje é bem militante tentando ensinar que que não precisa ser assim para escalar bem e que a gente tem que aceitar o nosso corpo do jeito que ele é. E diagnosticada mesmo com RED-S, teve a britânica, a mina Leslie Vujastic, o nome dela é um pouco esquisito, difícil de falar, mas ela foi a público, falou sobre a síndrome e está também tentando nos educar sobre isso. Bianca, olha, alguns esportes, principalmente no ciclismo, né? A gente viu há uns anos atrás, estourar um monte de escândalo. De doping, tira o sangue do cara, faz um monte de coisa, coloca o sangue de novo. Um monte de técnicas que visavam a performance e, botava a vida dos atletas em risco. Eu não sou do meio esportivo, mas eu queria saber a sua opinião sobre isso, porque você é uma pessoa que transita tanto no mundo da rocha quanto, hoje do esporte olímpico, né? Então, participou das eliminatórias e viu, como que isso é visto hoje? Um tempo atrás, um monte de gente passava fome para perder peso. Essa mentalidade de vale tudo para chegar no topo é uma constante nos atletas? Você sente isso nesse ambiente? No meio da escalada de competição,
Eu, sinceramente, tive pouco contato com técnicas mais específicas de aumento de performance, que talvez técnicas mais extremas, né? Mas acho que na escalada o básico é tentar perder peso do máximo possível. Mas acho que de uns anos para cá, essa mentalidade tem alterado um pouco. Os atletas têm percebido que você pode ser um pouco mais pesado se você é mais forte. E também a gente está com algumas imposições de muitas federações quanto ao índice de gordura, né, para você poder competir, o que eu acho bem razoável. Tem muito da genética de cada um, tem gente que é realmente mais magro por causa da genética, mas, como eu disse, a gente tem que trabalhar com a ferramenta que a gente tem, né? Dentro do limite que o nosso corpo aceita. Eu, pessoalmente, hoje, não faria tudo para ganhar em detrimento da minha saúde, mas eu sei que tem muito atleta, tem alguns escaladores, muitos atletas que fariam. Mas eu, Bianca, não faço mais, porque a escalada, para mim, é muito mais do que a competição, né? Na verdade, eu sou muito mais uma escaladora de rocha do que de competição. Eu acabei entrando nessa onda para aproveitar e viver essa oportunidade que a gente está tendo por a escalada ter entrado nas Olimpíadas e a gente, no Brasil, conseguir ter apoio da BE para participar de vários eventos internacionais, tanto que eu fui participar da minha primeira Copa do Mundo no ano passado. E a escalada, para mim, não é só isso. E eu quero escalar ainda por muito mais anos. A gente tem grandes exemplos de escaladores e escaladoras que, com mais de 40 anos, já beirando 50, que continuam escalando super forte. Né? Isso que eu almejo para mim. Bianca, eu queria que você dissesse se dá para conciliar o treino para as duas modalidades, rocha e indoor. Qual que foi a sua preparação para as Olimpíadas e o que foi para você estar lá, entendeu? O que você sentiu, tá nesse ambiente olímpico, né, os melhores atletas brigando na eliminatória para ir para a Olimpíada. O que você sentiu de estar lá? É diferente da Copa do Mundo, de outras competições? A Olimpíada é diferente ou é uma competição como outra qualquer? Fala pra gente. Antes de eu me mudar para a Itália, eu participava dos campeonatos brasileiros e sempre consegui conciliar a escalada da rocha no fim de semana, né? Eu trabalhava, então durante a semana eu treinava e no fim de semana ia para a rocha. Então sempre tive muito bem dividido isso, porque, como eu disse, eu sempre fui mais uma escaladora de rocha do que de competição. Mas desde que eu me mudei para cá e a escalada entrou para as Olimpíadas e a gente teve que começar a treinar as 3 modalidades, que ano passado, treinando, né, para a competição, eu tive que me dedicar 100% para a competição. No primeiro semestre, eu fui para o Brasil para participar de algumas etapas, né? Depois de recuperada do Red S, eu consegui ficar em terceiro no Campeonato de Boulder, em terceiro na primeira etapa de velocidade e ganhar a primeira etapa de dificuldade. E ali eu estava, como eu precisava voltar a performar nas competições para poder voltar para a seleção, eu me dediquei 100% para a competição, né? E depois que eu consegui isso, aí vieram as etapas internacionais, então era uma coisa nova e o desafio era muito maior, então eu continuei me dedicando 100%. Mundial, e aí, como você perguntou, pro PAN, né, que era o formato olímpico, aquilo foi uma loucura, assim. Eu fiquei praticamente 4 meses sem escalar na rocha, realmente só treinando pro PAN. Foi, com certeza, a preparação mais complexa que eu tive, porque a gente tinha que estar relativamente fresco para treinar tudo, mas ao mesmo tempo você nunca vai estar fresco para treinar tudo. Eu tive que aprender uma nova modalidade, que foi a velocidade, assim como todo mundo praticamente. E esse desafio de aprendizado que foi o que me moveu, que é o que me move para competir, na verdade, né?
porque eu, durante o processo, tive muita dúvida, mas quando eu fui fazer um camp train na Áustria, em Innsbruck, né, que é o melhor ginásio do mundo, lá eu fui acompanhada por um treinador austríaco, e o quanto eu aprendi lá, eu não teria aprendido se eu não tivesse treinando para o formato olímpico. Então, assim, foi uma experiência incrível, né? Fui com o suporte da BR, então sempre sou muito grata pela associação por essa oportunidade. E no dia da competição em si, lá nos Estados Unidos, eu me senti assim, tipo, realizada como atleta. Eu fui não esperando a vaga olímpica, o meu objetivo era chegar lá no PAN, assim como era chegar no Mundial do Japão no meio do ano passado. E foi muito doido, porque foram 10, 11, 12 horas de competição no dia, eram vários ciclos, você tinha que aquecer para um, desaquecer, se alimentar, se preparar para cada uma das fases. E foi assim, foi para mim a melhor competição que eu já participei, independente de qualquer resultado. Toda aquela complexidade, todo aquele sentimento ali de você estar representando o Brasil numa competição daquele porte. Foi assim, foi muito incrível a experiência. Eu acredito que tenha sido uma experiência no qual você brigou muito, né, Bianca? Se dedicou demais, você abdicou de muita coisa e teve o retorno, o crescimento como atleta, pessoal, e etc. A pergunta é, você faria de novo? Sim ou não? É uma pergunta difícil, hein? Não sei nem se eu vou continuar competindo esse ano, quanto mais para as próximas Olimpíadas. Não, eu tô brincando. Faria de novo. Foi assim um processo, foi muito desgastante, muito trabalhoso, físico e psicologicamente, várias dúvidas, altos e baixos. Nesse processo, conversar com o Ian, que é o psicólogo da seleção, foi assim muito conclusivo. Também essa semana que eu te contei de Innsbruck, essa novidade, esse tanto que eu aprendi lá, funcionou para recarregar ali as minhas energias, a minha motivação. E se eu seguir aprendendo assim dessa forma, eu farei de novo. Mas agora, né, estou com 31 anos, as próximas Olimpíadas vai ser daqui a 4 anos. Eu acho que nunca diga nunca, né? Mas por enquanto ainda não pensei sobre isso, né? Eu tinha me programado para ir para o Brasil competir esse ano, em março e em setembro, para tentar ir no Mundial do ano que vem, na Rússia. E aquele ali era o ponto final da minha vida de competição por enquanto. Mas com toda essa mudança por causa do coronavírus, eu ainda não parei para pensar qual vai ser o meu futuro com as competições. O que eu posso dizer é que agora, aqui na Itália, a situação tá bem estável, então a gente já está praticamente tendo uma vida normal, entre aspas, aí há quase um mês. Não vejo a hora para não voltar a treinar no muro. Eu estou treinando em casa, aproveitando bastante a escalada fora. E acho que pela primeira vez desde lá 2014, 2015, que eu estou me sentindo bem escalando fora, sem pressão nenhuma e me divertindo bastante. O treino geralmente vem acompanhado de dor, né, meu? Sempre você está puxando o seu corpo, tá levando ao extremo. Você acostuma ou não acostuma? Não, acostuma. Sempre no início de uma preparação, a dor muscular é muito maior, o cansaço também é maior, mas se a gente tiver uma alimentação boa, né, acompanhada de nutricionista, ultimamente lá no Rio eu tenho acompanhado, estou sendo acompanhada pela Karen, que é nutricionista da Care Club, que é um centro multidisciplinar muito legal que tem algumas cidades do Brasil. E eles estão sempre de portas abertas para mim quando eu vou no Rio, ela, o Dr. Caio, o Fábio, que é fisioterapeuta. E se você tem um acompanhamento nutricional bom, um plano de treinamento também feito por profissional de educação física, o Chitão, assim, é super qualificado, eu confio 100% nele, a nossa relação é muito boa, no sentido de que, como eu passei muitos anos treinando sozinha, eu acho que
fazer uma mudança muito grande para um treinador que manda eu fazer tudo, eu não tenho nenhum diálogo, seria uma coisa difícil. E com o Chitão a gente tem uma porta de diálogo super aberta, a gente mais discute sobre o treinamento, o que ele impõe, o que eu tenho que fazer. Então, se você tem tudo isso direcionado, é desgastante, óbvio, você acaba abrindo mão de muita coisa, de vida social, e de escalada na rocha, de algum lazer, mas no fim, se é isso que você quer, né? Se você, eu sou muito dedicada, então se eu decido que eu vou fazer alguma coisa, eu dou o meu 100%. E é o preço que se paga de ser atleta, né? Abre mão de algumas coisas para ter esse sentimento, né, de dever cumprido, de vitória, entre aspas, mesmo independente do resultado. Volta e meia aparece um novo tipo de treino, uma nova moda, um novo negócio, aparelho, tá, enfim. Qual desses que você falou, meu, esse daí é esdrúxulo demais, cara, eu não vou tentar isso aí porque isso não vai dar certo. Independente de outras pessoas estarem fazendo e falando para você, não, faz aí que você vai se dar bem. Olha, pensando rápido assim, eu não consigo trazer nenhum exemplo, mas eu sempre fui muito crítica, né? Eu nunca me deixei entrar na onda de tipo, eu tenho treino que eu tenho que fazer, eu vou lá no muro, se tem o pessoal lá, sei lá, fazendo um monte de boulder, fazendo, sei lá, boulder com laço, não sei o quê, eu nunca fui de seguir a onda. E agora, ainda mais com o acompanhamento do Chitão, a gente conversa bastante, é sempre bem pensado o que eu vou fazer. É uma coisa que eu comecei a fazer para o PAN, que talvez seja não visto com bons olhos por todos os escaladores, mas eu comecei a fazer CrossFit. É um esporte que ainda tem muita crítica, mas eu pessoalmente gostei bastante. Era muito desgastante, eu tinha que fazer, era o último treino antes do repouso, mas eu achei muito bom, dá um condicionamento geral interessante. Mas um exemplo assim de algum treino esdrúxulo, não sei, não vem na minha cabeça não, porque normalmente eu nem escuto. Tá, Bianca, qual que foi o grande ganho de você mudar para a Itália? Esse daí é o mundo ideal? Olha, com todo o desenvolvimento da BE, eu acho que estar aqui na Itália não foi o ideal, né? Porque estava tudo acontecendo no Brasil, teve alguns camp trains no Brasil, teve teste no Centro Olímpico, no Rio, e eu aqui na Itália não pude participar de nada disso. Mas, ao mesmo tempo, estando aqui, eu estou mais perto de Innsbruck. Arco, acho que é uma cidade em algum aspecto bem parecida com o Rio, porque como tem muita rocha, não tem, tipo, é uma cidade super referência de escalada, mas não tem super ginásios aqui na cidade, normalmente tem que rodar bastante para conseguir escalar bastante via diferente, ou ir em um ou dois muros de boulder. Então, isso é um ponto positivo, porque é relativamente perto dos grandes ginásios, mas negativo por eu estar longe do que está acontecendo no Brasil. Por exemplo, ano passado eu tive que ir para o Brasil para participar dos campeonatos brasileiros, para poder voltar para a seleção. Então, eu tive que gastar o dinheiro para ir para o Brasil. Esse ano eu ia gastar mais 2 passagens para ir para o Brasil também, para participar e continuar na seleção, porque a forma que é o ranking hoje, ela considera tanto os resultados em campeonatos nacionais como os resultados em campeonatos internacionais. Só que para você ganhar a mesma pontuação de quem participa dos campeonatos brasileiros, aqui fora é mais difícil. Então, tem esse ponto negativo. Mas, ao mesmo tempo, eu tive, como eu disse, Innsbruck está aqui do lado, eu consegui ser acompanhada lá, passar uma semana com um treinador incrível, que me deu várias dicas. A gente tem muro de speed na cidade, ou aqui, ou numa cidade perto. Então, de estrutura de treinamento, eu estou muito bem servida aqui, apesar de não ser em arco mesmo, mas tem essa dificuldade de estar longe dos campeonatos brasileiros e de tudo que está rolando com a seleção no Brasil. Bianca, dá para treinar sem ter lesão? Você conhece algum atleta que treina e não tem lesão? E as que você teve, como que você enfrentou elas física e psicologicamente? Meu?
sendo uma atleta que precisa de desempenho? Sim, é difícil em alta performance você não ter lesão. Mas um trabalho multidisciplinar com treinador, preparador físico, um acompanhamento de fisioterapia frequente, você consegue minimizar bastante. Eu, pessoalmente, infelizmente, já tive um monte de lesão, já tive que parar várias vezes de escalar por causa de lesão. E é muito difícil, né? Porque alguns casos, os piores, foi esse do Red S que eu te relatei, e da epicondilite que eu tive na época, ela ficou comigo praticamente até o início desse ano, ou seja, mais de 2 anos, treinando com dor, tendo que adaptar muitas vezes o treino e também suportar a dor. Ainda por causa dessa epicondilite, quando eu me preparei ano passado para os campeonatos do Brasil, foi uma preparação limitada e isso psicologicamente me afetava bastante, porque eu sentia que eu não conseguia dar o meu 100%, mas depois tem que mudar a mentalidade para você tem que dar 100% no que você consegue dar 100%. Não adianta você se lamentar por uma coisa que você não consegue controlar. Então, acho que um trabalho com fisioterapeuta é importante para evitar e para curar a lesão, mas é difícil a gente, em alto nível, tá livre, né? A lesão pior que eu tive, com certeza, foi essa epicondilite, que ficou comigo 2 anos, tirando o Red S, que não é bem uma lesão, e a chikungunya, que também foi uma coisa bem impactante, porque como não tinha muita informação sobre se a chikungunya deixava alguma sequela, então eu também tive que ficar pelo menos ali 6 meses sem escalar, até não ter mais nenhum sintoma. Então foi isso, muitos altos e baixos na minha vida recente aí de escaladora, e psicologicamente é difícil, mas eu sempre volto motivada e tentando preservar o máximo possível o meu corpo para evitar lesão. Bianca, o que você vê como grande benefício que as Olimpíadas vão deixar para a escalada? Sendo bem direta, é o dinheiro, né? Porque sendo esporte olímpico, a ABE conseguiu ter uma verba não comparável com outros esportes, ainda bem pequena, mas com o que a gente sempre teve na escalada de competição, é assim, um ganho absurdo. E aumenta a visibilidade do esporte, o pessoal conhece mais o que é escalada, aumenta o número de praticantes, desenvolve as empresas, desenvolve as marcas, os escaladores conseguem ser mais bem pagos para exercer essa profissão de atleta, né? Acho que no Brasil a gente consegue ver nitidamente o início de uma profissionalização da escalada. A BE tem feito um trabalho assim importante. Alguns atletas conseguem ter bolsa atleta, conseguem ter um auxílio da BE, a BE consegue financiar a ida para competição, para treinamento também. Então, acho que sem a escalada ter entrado nas Olimpíadas, isso com certeza não teria acontecido. Eu sempre fui muito entusiasta da escalada nas Olimpíadas, porque além da escalada eu adoro assistir todos os esportes, me emociono com qualquer vitória esportiva, eu já fico emocionada. Então imagina como vai ser você assistir nas Olimpíadas aqueles escaladores que você já competiu junto, que foi sempre um exemplo para você, ver eles competindo no maior evento esportivo do mundo. Então, eu só vejo benefícios. Tem quem diga que o aumento do número de praticantes acaba, na escalada em rocha em si, acaba degradando um pouco o meio ambiente, mas talvez a gente precise de um trabalho de educação, né? Como em tudo, e para tentar mitigar esse impacto ambiental que o maior número de praticantes pode acabar causando. Bianca, eu estava folhando outro dia o número 1 do Mountain Voices. Pô, a matéria de capa era: será que o alpinismo já atingiu seu cume? Tá, aquela eterna briga, meu, dos escaladores de montanha com os escaladores esportivos. Tá, sempre teve essas rixazinhas, né, meu? De quem, meu, na época era, pô, se você usa lycra, você não é muito macho, né? Tinha toda essa história. Tá, foi superado, as coisas mudaram, meu. Quem, meu, treina tem todas as suas vantagens e benefícios, tá.
Com a vinda das Olimpíadas, também meio que casou uma certa mudança na configuração dos próprios ginásios, né? Saíram um pouco as agarras, começaram a entrar os módulos. Pô, a gente vê que a movimentação mudou. Você acha que essa nova fase, Olimpíadas, também está contribuindo para ter um distanciamento maior do que é muro e do que é rocha? Porque acho que no início a gente treinava no muro, para a rocha, né? Uma forma de treino, o objetivo era esse. Mas não, hoje tem pessoas que estão afim só de fazer muro, só de fazer indoor, só de fazer, quero a vaga na Olimpíada, quero o campeonato, quero ficar na cidade, quero o teto, quero o crash pad no chão. Você sente isso ou é mimimi? Eu acho que talvez não necessariamente com as Olimpíadas, né? Mas um pouco antes já vinha tendo uma mudança no boulder, né? E como é que os boulders eram montados, como você disse, com bastante módulo, bastante parkour, bastante movimento dinâmico, que realmente é totalmente diferente do que a escalada na rocha. Ao mesmo tempo, com esse formato combinado das Olimpíadas, a escalada em velocidade, que nada mais é do que, para mim, um atletismo na parede de escalada, também não tem nada a ver com a escalada na rocha, mas a gente abre os olhos para um outro esporte, né? A escalada de velocidade, se você acompanha, é uma coisa legal, é uma modalidade bem detalhista, você tenta ali sempre se aperfeiçoar, apesar de ser repetitivo, se você seguir a ideia do que eu acho muito interessante. Inclusive, eu gostei muito de aprender velocidade, de aprender como é que se escala aquela via, nos mínimos detalhes. Isso me agradou bastante. Mas você tem razão, é bem diferente. São esportes diferentes, né? Você vai em algumas cidades, por exemplo, Londres, tem milhões de ginásios de boulder e ali as pessoas nunca foram para a rocha. Acho que tomaram rumos separados, né? O que, ao mesmo tempo, é interessante, porque o escalador, a escalada é um esporte que você consegue viver competindo e você consegue viver com performance, ou escalando, ou se divertindo na rocha. Isso eu acho que é bem interessante, né? Você tem ali duas linhas de carreira, mais ou menos. E cada um escolhe a modalidade que acha melhor, sabe? Se gosta só de ir para muro, por que você vai julgar? Se vai para o muro só para treinar na rocha também, por que você vai julgar, né? Desde que a pessoa esteja ali se sentindo bem, esteja praticando o esporte com consciência, cada um faz o que se identifica mais, né? Eu, pessoalmente, até esse meu foco de competição recente, o escalada no muro sempre foi uma ferramenta de treino para escalar na rocha. Mas, como eu disse, eu aprendi muito para essas competições de boulder, nesse formato novo e de velocidade. E eu gostei muito disso e eu consigo, agora que eu estou voltei a focar na escalada na rocha, né? Eu consigo ver alguns aprendizados da competição sendo transferida para a minha escalada na rocha. Por exemplo, ser mais objetiva, escalando, algum tipo de movimento que eu ganhei, alguma técnica de movimento que eu ganhei treinando. E isso é muito positivo, porque eu acabo melhorando a minha performance na rocha de uma maneira que eu talvez não tivesse, se eu não tivesse treinado para as competições e participado das competições nesses últimos anos. Bianca, qual que é o seu plano B? Depois que você enjoar de competir, hoje você vive da escalada, acredito, né? Mas qual que é o seu plano B? Ser treinadora, escalar, sei lá, vai mudar o foco, rocha, escalada alpina, escalada de alta montanha, sei lá, o quê? Já pensou nisso? Então, o meu plano B na verdade, plano A desde sempre, né? Porque eu praticamente nunca consegui viver só da escalada. Ao contrário de que muitos podem pensar assim como você, mas eu sou advogada, né? Quando eu me mudei aqui para a Itália, a ideia era tentar ficar naquele esquema, né? Fazendo os bicos para sobreviver escalando, mas eu acabei retomando contato com uma área que
profissional que eu tinha no Brasil, que era sobre o setor elétrico, e hoje eu trabalho com pesquisa num grupo de estudos sobre o setor elétrico. A vantagem é que eu posso trabalhar de casa, né, no computador, posso fazer meus horários, o que me dá autonomia para treinar na hora que eu preciso treinar e trabalhar na hora que sobra. Não, tô brincando. Tem que trabalhar também. Mas, então, o meu plano B ele já está sendo desenvolvido há muito tempo. Que é isso, eu sou pesquisadora, eu estou entrando como parte do grupo, né, como sócia do grupo, agora nesse primeiro semestre. E, bom, quando eu me aposentar das competições, o meu plano é ter alta performance na rocha, né? Na verdade, sempre que eu mais gostei, é tentar escalar forte, o mais forte que eu consigo na rocha. E eu acho que isso é o que eu posso deixar para as próximas gerações. Talvez muita gente me conheça recentemente mais por ser parte da seleção, mas o que eu tenho mais orgulho é de ter traçado um caminho legal como exemplo lá no Rio de Janeiro, para as mulheres também em geral do Brasil, de desempenho na rocha. Bianca, o machismo é uma prática, hedionda que, incomoda demais na escalada, principalmente algumas meninas que já sentiram na pele isso. Você já teve alguma experiência que você sentiu, seja na pedra, seja no ginásio, que, você sentiu, é muito escroto, isso é machismo, não gosto, eu tenho que combater isso? Eu acho que, como eu escalo há muitos anos e desde sempre, praticamente, né, eu tive uma performance na rocha legal, eu sempre fui vista bem de igual para igual com os outros homens na escalada, o que já é uma coisa errada, né? Porque a escalada, o interessante é que cada um se desafia com o grau que você tem, e você não é melhor do que ninguém, porque o grau que te desafia é um grau mais alto. Então, por causa disso, eu acabei diretamente não tendo muito, não sofrendo muito de machismo. Mas o único exemplo mais direto que eu tive foi quando eu encadenei o V11 lá no Rio, e que depois que eu mandei, parece que rolou em algum grupo de alguém, de algum cara que falou que na verdade não era V11, e esse papinho que a gente escuta bastante quando uma menina manda alguma via, algum boulder mais difícil, que acaba incomodando os homens. Não sei porquê, mas assim, eu tenho histórias principalmente acho que em Cocal ou em BH, quando alguma menina manda algum boulder, o pessoal já olha, mas não é esse grau, é um grau mais fácil, não sei o quê. Mas eu, pessoalmente, sofri, nesse caso, do V11, mas que, sinceramente, não importou, porque o boulder está ali, se você fez e acha que é V10, não é porque uma mulher fez que você vai dizer que agora não é V11, né? Então, é muito chato, mas acho que ao mesmo tempo a gente tem muita mulher unida, sempre tem procura em qualquer lugar, né? Mas tem muita mulher unida escalando, é muito legal os bondes de escalada feminina que tem, os eventos de escalada feminina que tem, a mulherada se juntando para conversar sobre a escalada feminina. E eu, pessoalmente, sempre gostei muito e me inspirei muito. Todas as minhas inspirações de escalada são mulheres. No Rio, quando eu era pequena, a Mônica, depois a Janine, sempre as mulheres que me inspiraram mais, tem a identificação, né? E quando eu estava lá esperando as outras meninas, eu sempre fiz questão de ser bastante acolhedora, de passar a minha experiência e sempre que possível escalar rodeada de mulheres que a gente aprende e faz uma troca muito interessante, muito legal, né? Bianca, muito obrigado pela disponibilidade. Eu nem preciso te falar, você é uma inspiração para as meninas. É muito importante para elas estar ouvindo de pessoas como você, a trajetória, as dificuldades, que todo mundo passa isso na vida, cara. Né, às vezes a gente só vê o sucesso das pessoas, acha que tudo é uma maravilha, né? E não é, né? Tem muito trabalho por trás e
tudo isso, a lesão, tudo que você passou, pô, meu, muito legal, meu. Ouvir de você, meu, as pedras do caminho, né? Muito obrigado, Bianca. Foi um prazer conversar contigo. O prazer foi meu, Eliseu. Obrigada de novo aí pela oportunidade. Eu já estava querendo contar essa minha história recente há bastante tempo e obrigada por conversar comigo e eu poder passar essa minha experiência e tentar continuar a inspirar a escalada no Brasil.